com muita alegria que eu cumprimento os pastores Clébio e Luísa Torres, em nome de quem também cumprimento a todos os irmãos da Igreja Batista Betel, do bairro Flamengo, em Contagem, Minas Gerais. Nossos agradecimentos também por esse convite amável de participar deste seminário sobre cura da alma, um tema tão necessário, urgente, que nós precisamos nos inteirar a cada dia, a cada instante, para vivermos uma vida livre, uma vida agradável, aquela vida que Deus quer que vivamos. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E nesse seminário, nesses poucos momentos que estaremos juntos neste vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a amargura da alma e como resolver esse problema tão grave, esse problema que afeta não somente a alma, mas também afeta o corpo, traz doenças, traz problemas e que nós precisamos urgentemente saber como nos livrar dessa amargura, a amargura da alma. E para falar sobre esse tema, eu gostaria de usar um texto bíblico que encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 9 a 19. E devido tempo exíguo, não vou ler todos os versículos, vou ler apenas o versículo 10, que é a base do nosso raciocínio, é a base da nossa ministração neste seminário. O texto diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, o escritor diz que a raiz de amargura, ela brota no momento em que o homem se separa da graça de Deus. E quando essa raiz de amargura brota na alma, a alma sofre muito, a alma fica abatida, a alma fica doente. Em consequência disso, o corpo também sofre. Salomão disse que a alma abatida, ela adoece até os ossos, mas uma alma curada é um bom remédio. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele diz que quando essa raiz de amargura brota, ela perturba a pessoa e, além de perturbar, ela faz com que aquela amargura contamine muitos, contamina as pessoas que estão ao nosso redor. E uma das causas que o homem se separa da graça de Deus, uma das causas que dão origem a essa amargura, a amargura da alma, todos nós sabemos que é a decepção. Porque a decepção, ela geralmente, sempre, ela frustra as pessoas. Quando vem a decepção, as pessoas perdem a expectativa, ficam com a autoestima muito baixa, nada está bom, porque a alma está amargurada. A alma abatida adoece até os ossos, mas a alma curada é um bom remédio. E o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, ele vai tratar sobre duas mulheres que viveram esta situação. Duas mulheres que tiveram grave decepção, duas mulheres frustradas, infelizes e eram mulheres amargas, que viviam perturbadas e, além de perturbadas, elas contaminavam as pessoas que estavam ao seu redor. Trata-se de Ana e Penina. Ana
ela era uma mulher amargurada porque ela não tinha filhos. Apesar de ter o amor do marido, ela não tinha filhos. Por conta disso, ela era frustrada, ela era decepcionada consigo mesma e também ela vivia com uma alma totalmente amargurada. A outra era Penina. Penina, apesar de ter filhos, ela não tinha o amor do marido. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 4, diz que no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício lá em Siló, de ano a ano ele ia com a família até Siló para as festas dos judeus, e no dia em que ele oferecia o sacrifício, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Eucana amava a Ana e não a Penina, mas o amor de Eucana por Ana não era o suficiente para tirar aquela amargura de alma que Ana sofria. Porque Ana era uma mulher decepcionada, ela era uma mulher frustrada. E a decepção, ela traz a raiz de amargura. E a raiz de amargura perturba e contamina a muitos. O texto diz que teve um dia que Eucana chegou para ela e lhe disse: "Por que você chora, Ana? Você só vive chorando, amargurada, aí pelos cantos? Por que você chora? E por que você não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?" Ana gozava do amor do marido, mas ela tinha esse problema seríssimo na alma, e quando a alma está doente, a alma está abatida, a pessoa não tem prazer, a vida não tem sentido, além dela sofrer, de se tornar uma pessoa insuportável, ela também contamina os outros. Mas teve um dia em que Ana resolveu dar um basta nesta situação. Ela resolveu não sofrer mais por causa da angústia da alma. E ela tomou algumas atitudes que eu gostaria de falar neste seminário, que sirvam, essas atitudes de Ana, que sirvam para nós também, para nos livrarmos deste mal tão horrendo, deste mal que castiga o ser humano, deste mal que existe desde a queda do homem e vem de geração em geração, atormentando as pessoas, fazendo com que as pessoas sofram intimamente, sofra no corpo com doenças e sofra também nos relacionamentos. Ana resolveu dar um ponto final nessa situação. E quais foram as atitudes que ela tomou? Quais foram as atitudes, as lições deixadas por Ana que servem para nós nos dias de hoje? A primeira lição está no capítulo 1, versículo 10, quando diz que ela levantou-se com a amargura da alma. Para se livrar da amargura da alma, o primeiro passo é a iniciativa. Tem que haver uma iniciativa própria. Ana levantou-se, mesmo amargurada, mesmo sofrendo, ela decidiu a não mais ficar prostrada, chorando pelos cantos, ficando sem comer. Ela levantou-se. A iniciativa foi própria. Ela não dependeu de Eucana, não dependeu de Penina, não dependeu de ninguém. Ela mesma
tomou aquela decisão e ela foi para o templo. Ela sabia que aquela decisão era uma decisão íntima, pessoal. Ela o fez. E a partir daquele momento em que ela toma essa decisão, ela resolve dar um basta, não aceitar mais aquela situação. A primeira lição para se livrar da amargura da alma é iniciativa própria. A segunda lição que Ana nos deixa é que ela assumiu que o problema estava com ela. O problema de Ana não estava com Penina, não estava com Eucana, não estava com Eli, não estava com Ofni e Finéias, os sacerdotes, não estava com as pessoas que iam até Siló adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios. Não, o problema de Ana estava com ela. Apesar de Penina constantemente irritá-la, apesar de Penina constantemente fazer com que ela ficasse ainda pior do que ela estava por conta daquela amargura de alma, ela sabia que o problema dela não era Penina. Porque se Penina não tivesse nascido, se Penina não existisse, Ana continuaria sendo estéril. E o problema de Ana não era Penina, o problema dela era a sua esterilidade, a sua incapacidade de gerar filhos. Penina foi apenas um instrumento para despertar em Ana aquela necessidade de parar com aquele sentimento de autopiedade, para parar com aquele sentimento de baixa estima, com aquele sentimento de amargura de alma. Tanto é que em nenhum momento Ana colocou a culpa em Penina. Quer resolver o problema da amargura da alma, meu irmão, minha irmã? Não procure culpados. Assuma a sua responsabilidade. Assuma que a mudança tem que partir de nós. Por isso que ela levantou-se e com a amargura da alma, ela foi para o templo. A terceira lição que Ana nos deixa é que ela foi procurar refúgio no Senhor. Ela foi para o templo onde se encontrava Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira. O templo, naquela época, era o local da adoração, o local onde as pessoas cultuavam a Deus, onde Deus falava através do sumo sacerdote e as pessoas falavam com Deus, apresentando a Deus as suas dificuldades, as suas necessidades. Ana foi para o templo porque ela sabia que lá no templo ela teria a solução do seu problema. Quer resolver o problema da alma? Procure refúgio no Senhor. O salmista, no Salmo 46, ele diz que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Antigamente, na época de Ana, o templo era lá em Siló. Hoje, depois de Cristo, o templo somos nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e ele não nos quer ver triste, ele não nos quer uma pessoa abatida, ele quer que nós façamos como Ana, procuremos refúgio no Senhor. O templo somos nós. Então, meu irmão, não perca tempo, está sofrendo da alma? Levante-se e vá para o templo. No templo somos nós. Vá para o seu quarto, feche a porta, como Jesus falou, dobre o seu joelho, ore e fale para o Senhor aquilo que está
te atormentando. A quarta lição deixada por Ana é que lá no templo ela desabafou com Deus. Desabafar é diferente de murmurar. Desabafar é se abrir. Desabafar é contar tudo para Deus. Desabafar é deixar que a amargura se dissolva em lágrimas. O texto diz que ela, com amargura de alma, chorou, orou e chorou abundantemente. Que lição maravilhosa! Quem está sofrendo da alma tem que desabafar para Deus. A Bíblia diz que Deus não está com seus ouvidos agravados e nem com as suas mãos encolhidas para que não possa ouvir e para que não possa também derramar bênçãos sobre a nossa vida. Então, se você está sofrendo da alma, vá para o templo, vá para dentro de você mesma, de você mesmo, ore ao Senhor, clame ao Senhor, desabafe ao Senhor, conte tudo para Ele. Se necessário, chore. Chore muito para que a amargura se dissolva em gotas de lágrimas, que Deus está te ouvindo, Deus está vendo e, por certo, vai te dar a vitória, assim como deu a Ana. A quinta lição deixada por Ana nesse texto é que lá no templo, enquanto ela orava, enquanto ela chorava, ela resolveu fazer um propósito. Ela fez um voto a Deus. O texto diz no versículo 11 do capítulo 1 do livro de 1 Samuel: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vejam só, Ana fez um voto na área em que estava sendo angustiada. Qual era o problema de Ana? Era a esterilidade. Então ela fez um voto nesse sentido: se o Senhor me der um filho varão, eu vou oferecê-lo ao Senhor. E assim que ela fez. Olha só que lição importante para nós oferecermos um voto ao Senhor na área em que nós estamos sendo angustiados. Vou dar exemplos. Quem sabe a amargura da sua alma é por conta de uma inimizade, uma traição que você fez, que você sofreu, alguém que foi ingrato com você, uma pessoa que te decepcionou ao ponto de te deixar amargurado, com a autoestima baixa, choramingando pelos cantos. Se esse problema é o problema da sua alma, a inimizade, faça um voto, assim como Ana fez, um voto nesta área. Vote ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu concedo o perdão a quem me ofendeu. Não quero mais ficar com esse sentimento de angústia, com esse sentimento de desprezo, com esse sentimento de inimizade no meu ser. Eu perdoo, eu libero o perdão, e se necessário, eu vou lá e vou conversar com essa pessoa, vou me abrir com ela, dizer para ela que está perdoada e que eu não quero mais saber de guardar esse sentimento em mim. Faça um voto nesta área. Quem sabe a amargura da sua alma vem por questões financeiras? Todos nós sofremos questões financeiras. Então, se o seu problema for esse, a amargura, você quebrou, você estava bem, ou você nunca conseguiu ter nada na vida, isso te traz amargura, inquietação, perturba e contamina os outros que estão à sua volta, faça um voto nesta área.
Volte ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu vou ser dizimista na tua casa, eu vou ofertar ao Senhor e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai receber o meu voto e o Senhor vai responder a minha oração e essa amargura vai sair de dentro de mim. Ana fez isso. Ela levantou-se, foi para o templo e com a alma amargurada ela orou e chorou abundantemente ali no templo. Chegou ao ponto de Eli olhar para ela, porque ela não falava nada, ela só balbuciava, ela orava em espírito e ela estava ali naquele estado, chorando muito, votando ao Senhor. Eli chega para ela e diz: mulher, o que é isso? Você bebeu demais? Você está tonta? Está embriagada? Fazendo isso na casa do Senhor? Não pode. E ela diz: não, sacerdote, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu não bebi demais, nada disso. Eu estou uma mulher desiludida, eu estou angustiada, amargurada, e eu vim para o templo para desabafar com o Senhor, meu Deus. E ela conta para Eli toda a razão do seu sofrimento, e a Bíblia diz que depois que ela expõe aquela situação para Eli, o sacerdote, Eli diz: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Está com angústia? Está com a alma amargurada? Ore ao Senhor e compartilhe esse problema com seu líder espiritual, com a pessoa que você confia, com aquela pessoa que possa liberar uma palavra de bênção para a sua vida, assim como Ana fez com Eli. E Eli abençoou Ana e disse: você vai em paz, Ana, vai-te em paz, e o Deus de Israel, a quem eu sirvo, vai te conceder a petição que você fez. Lição de compartilhamento com quem nós confiamos. Nós não podemos compartilhar as nossas dores, as nossas amarguras com qualquer pessoa, mas se a pessoa tiver crédito, o nosso líder espiritual, o nosso pastor, a nossa pastora, chega para ele e conta: eu estou orando neste sentido, me ajuda em oração, e certamente ele vai liberar uma palavra de bênção. E Ana, a Bíblia diz que a partir daquele momento em que o sacerdote liberou aquela palavra de bênção, ela falou o seu testemunho dizendo: ache a tua serva mercê diante de ti, sacerdote. Assim, a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Vejam só, a partir do momento em que ora, a partir do momento em que compartilha, a partir do momento em que ela recebe aquela bênção, ela passou a viver como se o problema não mais existisse. Ela saiu dali, outra pessoa, seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Creia, meu irmão, a amargura da alma, ela vai sair quando você exercitar a fé, assumir a sua cura. Como que nós exercitamos a fé? Como que nós assumimos a nossa cura em se tratando de alma amargurada? Louve a Deus, pare de reclamar, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pela cura, pela libertação. E a última lição que Ana nos deixa está no versículo 19. A festa durava até 7 semanas e ela ficou ali todo o tempo da festa. Mas vejam só, no último dia levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Chegando em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Nasceu Samuel.
Sabe o que isso quer dizer para nós? Depois que nós oramos, depois que nós confiamos, agora nós temos que esperar o tempo de Deus. Ana esperou a festa acabar, mas ela só teve relações sexuais com Eucana depois que eles voltaram a Ramá, depois que eles chegaram na sua casa. Só manteve relação com Ana depois que chegaram no lugar onde eles habitavam. Quem tem a alma curada sabe esperar o tempo de Deus. Ana se guardou até chegar em casa. Quem tem a alma curada não se precipita. Quem tem a alma curada exercita a fé naquela área e certamente Deus trará a solução, trará a cura. E no tempo de Deus, quando eles chegaram em casa, nasceu Samuel. E quem foi Samuel? O único judeu que exerceu as funções de sacerdote, de juiz e de profeta. Isso quer dizer que a bênção do Senhor vem completa. Salomão, ele diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A cura da alma é esta necessidade que nós vivemos nos dias de hoje. Muita gente sofrendo, muita gente angustiada, muita gente com a alma batida e por conta disso o corpo padece. Mas tem solução para isso. Qual é a solução? As lições deixadas por Ana. A primeira, a iniciativa própria. Não ficar prostrado, dar um basta nesta situação, depende de você. A segunda, não procure culpados. Assuma que o problema está em você, o problema está em nós. A amargura, a alma amargurada é a minha, não é a de Penina. Penina irritava a Ana porque Penina tinha uma alma amargurada. E quem tem alma amargurada perturba e contamina os outros. Para resolver mais essa lição que Ana nos deixa, procure refúgio no Senhor. O Senhor tem a solução e o Senhor está esperando a sua oração, o seu gemido, as suas lágrimas. Dobre os seus joelhos e apresente ao Senhor. Desabafe, fale para Deus tudo e faça um propósito. Faça um propósito na área em que você está sendo angustiado, não importa qual for a área. Faça o propósito neste sentido. Se for inimizade, perdoa. Se for finanças, se for falta de dinheiro, oferte, dizime. Procure descobrir qual é a causa do seu sofrimento e vote nesse sentido e cumpra o voto. E certamente Deus terá uma palavra de conforto, terá uma palavra de exortação, vai te colocar numa posição que a sua fé vai brotar e você vai assumir a sua cura, e depois de assumir a sua cura, você vai esperar o tempo de Deus, que certamente Deus trará a solução, Deus tem o melhor e a bênção do Senhor vem completa. Ana fez isso, orou e chorou abundantemente. Ore, chore aos pés do Senhor. Fale para Jesus o que está te atormentando, que está tirando a sua paz, está tirando o seu prazer de viver. Conte tudo para Ele. Faça com que a amargura se dissolva em lágrimas, porque essas lágrimas, a Bíblia diz que estão sendo depositadas em salvas de ouro. E num tempo breve, no tempo do Senhor, Ele vai fazer com que essas lágrimas se retornem para nós em forma de bênçãos. Vai vir sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, cachoeiras de bênçãos, cachoeiras de vitórias
vitória, cachoeiras de alegria, assim como foi Samuel para a vida de Ana. Samuel, o único judeu completo, sacerdote, juiz e profeta. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Dê um basta no nome de Jesus, que o Senhor é conosco, o Senhor é contigo e Ele já tem a solução do teu problema. No nome de Jesus, receba essa palavra e obrigado por me ouvir e que Deus os abençoe. Amém.